Os ministros da Suprema Corte devem julgar hoje um recurso extraordinário que discute o valor do SAT, o seguro de acidente de trabalho. O recurso de relatoria do ministro Luiz Fux discute a variação de alíquota para a contribuição ao SAT, o seguro de acidente de trabalho, a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. A ação foi movida pela empresa Komatsu Forest Indústria e Comércio de Máquinas Florestais Limitada contra a União. A empresa alega inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei 10.666 de 2003 por afronta ao princípio da legalidade tributária. A norma permitiu a aplicação do FAP, o fator acidentário de prevenção, e possibilitou a redução da alíquota do SAT para empresas com menores índices de acidente de trabalho. E, por outro lado, permitiu a majoração para aquelas que não investem na segurança do trabalhador. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, Gisele, além da lei, existem decretos que regulamentam essa questão? Sim, existe um decreto, isso inclusive está sendo questionado, porque essa lei, que é uma lei de 2003, a Lei 10.666, ela permitiu a variação das alíquotas dessa contribuição obrigatória ao seguro de acidente do trabalho. Então, a partir dessa legislação, permitiu-se, então, levar em consideração critérios que são definidos pelo fator acidentário previdenciário que pudessem majorar ou diminuir as alíquotas em razão da maior ou menor incidência das empresas em relação a acidentes do trabalho. Então, por meio dessa variação, se verifica o índice de frequência, de gravidade e custo dos acidentes de trabalho para verificar se é possível diminuir em 50% ou majorar em 100% as alíquotas previstas. E quais são as alíquotas possíveis a partir dessa lei? Bom, existe uma previsão legal de que esse seguro de acidente do trabalho, ele pode variar entre 1% até 3%. Então, eu tenho aí a possibilidade de 1% para aquelas classificações de empresas com grau leve, 2% para grau moderado e 3% para um grau mais grave. Então, essas alíquotas, a partir dessa possibilidade prevista na lei, elas poderiam, então, ter uma variação de 0,5%, eu poderia ter alíquotas de 0,5% até 6%, caso eu tivesse aí uma diminuição de 50% na menor alíquota ou aumento de 100% na maior alíquota. Então, seria essa variação que poderia ser possível. É importante dizer também que esse seguro de acidente de trabalho ele é calculado em cima da folha total de pagamento mensal. Então, é uma obrigação das empresas, elas recolhem esse percentual a partir desses critérios previstos na legislação, com essa possibilidade de alteração. E aí, o que a lei permitiu é que o próprio Poder Executivo regulamentasse e regulamentasse por meio de decretos essa questão dessa regulamentação conforme os critérios definidos no decreto. Qual a argumentação das empresas para se livrarem dessa variação aí? Bom, as empresas, elas fundamentam o pedido, e é o que nós vemos, inclusive, neste recurso extraordinário que está sendo discutido, basicamente na inconstitucionalidade, não da contribuição, porque ele é obrigatório, realmente é uma contribuição para a Previdência, ela é obrigatória, o seguro de acidente do trabalho. Então, o questionamento é em cima dessa variação a partir de critérios estabelecidos pelo FAP. Então, as empresas argumentam que tributo só pode ser majorado por lei. Então, eu não poderia ter, por meio de um decreto, que é o decreto que regulamenta, uma majoração do tributo, porque isso ofenderia a própria Constituição Federal, o princípio da legalidade tributária. Então, o principal argumento reside exatamente nessa questão, de que um decreto, por não ser lei, não poderia, então, criar essas variações conforme a própria legislação autorizou. Então, o decreto não seria o meio jurídico apto para se estabelecer aumento ou diminuição de alíquotas no que diz respeito a essa contribuição. Um assunto muito importante para os ministros discutirem hoje no plenário, né, Gisele? É verdade. E hoje, no plenário também do Supremo Tribunal Federal, deve ser julgado um caso encaminhado pela primeira turma. É um agravo regimental contra a extinção da pena do ex-jogador de futebol, Edmundo.
O agravo interposto pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro é contra a decisão do então relator do caso, o ministro aposentado Joaquim Barbosa, que declarou extinta a pena de Edmundo em setembro de 2011 por conta da prescrição do crime. Edmundo foi condenado em março de 1999 a 4 anos e 6 meses de prisão por homicídio culposo e lesão corporal culposa após se envolver em um acidente de trânsito que matou 3 pessoas e deixou outras 3 feridas. Para o atual relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, o recurso envolve discussão sobre a interpretação do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, quanto à contagem da prescrição executória. O ministro ressaltou que tem havido uma divergência jurisprudencial nas turmas e propôs que a discussão fosse encaminhada ao plenário da Suprema Corte, a fim de firmar um ponto de vista que possa valer para todos os casos em ambas as turmas. Bom, Gisele, a gente viu que a reportagem fala em prescrição. O que significa? Bom, quando a gente fala em prescrição, na verdade, o Estado, o Estado juiz, quando alguém comete um ilícito penal, um crime, existe um tempo para que essa pessoa possa efetivamente responder por esse ilícito penal e receber uma pena. Então, quando ocorre a prescrição, é porque houve a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Então, a própria legislação, ela estabelece critérios para que isso vai variar de acordo com a pena, de acordo com o ilícito que foi efetivamente praticado ou que aquela pessoa esteja respondendo. Então, a legislação, ela estabelece situações que acabam delimitando a atuação do poder público em relação à aplicação de uma pena, em relação a processar e julgar uma pessoa, ainda que ela tenha praticado um ilícito penal. Então, o próprio Código Penal estabelece esses prazos, e esses prazos eles podem variar. Eles vão variar de acordo, por exemplo, se eu posso ter um prazo de prescrição que acontece antes de uma sentença transitada em julgado, e eu posso ter prescrição também depois de uma sentença condenatória transitada em julgado. Existem essas possibilidades de prazos prescricionais. E qual que é o parâmetro, então, para a contagem da prescrição depois e antes da condenação? Bom, essa é uma questão interessante, porque o próprio Código Penal, ele estabelece que, quando eu não tenho ainda uma condenação, esse prazo de prescrição, ele é regulado com base na pena em abstrato. O que é isso? Eu tenho, por exemplo, o crime de homicídio, homicídio doloso, eu vou pegar como exemplo. O homicídio doloso tem uma pena mínima de 6 anos e uma pena máxima de 20 anos. Então, antes de eu ter uma sentença que vai dizer, olha, fulano efetivamente praticou um crime e vai receber a pena X, antes de eu ter essa sentença, a regulação da prescrição se dá pela pena em abstrato e pela pena máxima prevista no ilícito penal. Então, o Código Penal prevê que a pena é de 20 anos, o Código também vai estabelecer qual é o prazo prescricional para esses 20 anos. Então, eu levo em consideração a pena prevista para o crime e não a pena efetivamente imposta. Quando eu tenho uma situação de pena já efetivamente aplicada, eu tenho já uma sentença penal condenatória, aí a regulação da prescrição se dá a partir da pena efetivamente imposta. Então, nesse caso, por exemplo, do Edmundo, o que foi levado em consideração foi a pena efetivamente aplicada. E nesse caso do jogador Edmundo, qual foi o prazo considerado nesse caso? O prazo de prescrição nesse caso, de acordo com o artigo 109 do Código Penal, foi de 8 anos. E por qual razão? Porque o Código Penal estabelece que para esse tipo de ilícito penal, até 3 anos, a pena prescreve em 8 anos. Então, assim, se o Estado ele não julga ou não executa a pena dentro desse período, a partir de critérios de contagem de início e final de prescrição, existe esse prazo, então, esse intervalo de 8 anos. Se o Estado não toma as devidas providências, ele perde o direito de punir. Foi esse o entendimento, inclusive, do ministro aposentado Joaquim Barbosa. Ele entendeu que, neste caso, a pena, na verdade, do Edmundo foi em 4 anos e 6 meses, mas a pena inicial foi de 3 anos e, como foram mais de um crime, houve um aumento que foi aplicado em razão do concurso de crimes, que acabou majorando essa pena base de 3 anos para 4 anos e 6 meses. No cálculo da prescrição, o ministro Joaquim Barbosa entendeu que essa majoração não seria levada em consideração para se estabelecer o período da prescrição. Por essa razão, ele aplicou o artigo 109 do Código Penal, que prevê que para crimes de pena até 3 anos, no caso a pena imposta foi de 3 anos, sem considerar a majorante, a prescrição então se daria
em 8 anos. Julgamento muito importante, né, Gisele? Importante porque vai definir, inclusive, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal na medida em que há uma divergência entre as turmas. Então, esse julgamento do Edmundo, além de resolver o caso concreto dele, vai interessar para afirmar um posicionamento da Suprema Corte em relação a essa questão quanto ao início da contagem inicial de prazo prescricional, quando eu tenho uma sentença que já transitou em julgado para a acusação, não há mais possibilidade de recurso para a acusação, mas a defesa ainda questiona essa condenação em instâncias superiores. Ok, e chegou a hora do Juridiquês de hoje. Nulla pena sine crimine é o termo do nosso Juridiquês de hoje. O termo foi utilizado pelo ministro Luiz Fux em sessão do STF. Também pertence ao Ministério Público. Para nós era uma regra sacra, aquela de nulla pena sine crime. Você faz ideia do que significa a expressão nulla pena sine crime? Não. Não, de jeito nenhum. Deve ter uma coisa com justiça, criminalidade, uma coisa assim. Sei que é latim e deve ter alguma coisa a ver com direito, com, sei lá. Não tenho a menor ideia. Nossa, nem ideia. É a penalidade e o crime é o que comete. Se é crime, a pena nula, o que é? Então, Gisele, o que é? Nulla pena sine crimine significa que não há pena sem crime. Inclusive, essa expressão, ela revela uma garantia do direito no que diz respeito a que as pessoas só podem efetivamente receber uma pena diante da efetiva prática de um ilícito penal. Então, a pena, ela é uma consequência de um crime, ela é uma consequência de uma conduta ilícita que veio a ser praticada. É o que a gente chama de princípio da retributividade, ou seja, só há que se falar em imposição de pena, de uma sanção penal, a partir do momento em que eu tenho o pressuposto da pena, pode-se assim dizer, é a ocorrência de um ilícito penal, um dos pressupostos, né, da pena. Ok, Gisele, obrigada pela participação e até amanhã. Até amanhã.